Agora vamos visualizar um outro gráfico aqui. Então, visualize aqueles gráficos de vetores, né? Então tem um vetor para cima e um vetor para o lado, né? Ou para cá, né? Se for melhor para vocês, né? Então um vetor para cima e um vetor para o lado, para mostrar a evolução. Se a gente considerar que aqui mais em cima é o sutil e aqui mais embaixo é o denso, e nós temos aí uma linha temporal aqui que corre daqui para cá. Então lá do zero e vai indo adiante. Uma informação para vocês é que dentro dessa linha temporal, digamos assim, o gráfico que tem uma relevância mais interessante para a gente seria o gráfico de 7 em 7 anos. Então a gente poderia dividir essa linha aqui com os ciclos de 7 anos. Apesar de a gente ter lá os ciclos de 11 anos e os de 18 anos, então falando sobre aspectos interessantes também, mas a gente poderia pegar ali, ele vai, digamos assim, vai formar grupos mais direcionados para você compreender certos aspectos quando a gente relacionar ali de 7 em 7 e fazer essa jornada aqui entre os 9 números, e se a gente fosse lá multiplicar 7 vezes 9 daria 63, né, que dá 9 lá no fim. Então, seria essa jornada. Não que chegou no 63, né, aos 63 anos acabou as coisas, não. Mas é que para a gente perceber melhor nuances dessas movimentações. Tá? Mas então nós temos aqui um gráfico de sutileza e um gráfico de tempo passando. Se a gente considera que aqui na sutileza, lá em cima, é o local por onde a alma entra, então a gente consideraria aqui em cima o número 9. Porque, como nós já conversamos aqui, esse campo, essa linha de acesso, é pelo campo 9 que a alma entra no corpo. Então, a alma vai começar a sua jornada aqui no tempo pelo 9. E o corpo, aqui embaixo, que é o mais denso, na concepção, quando ocorre a concepção, vai começar lá com a primeira célula, vai começar no 1. Então, começa aqui de baixo. Então, o 9 lá em cima e o 1 aqui embaixo. E aí, a jornada vai ser você se reencontrar e conseguir equilibrar poderosamente a experiência humana no 5. E aí a gente poderia fazer lá aquela ideia lá da estrela de Davi, de outras referências do número 5 como ponto de equilíbrio. Tá? Os dois triângulos se organizando. Então a vida vai tender ao equilíbrio. E como que ela vai tender ao equilíbrio? Ela vai pegar lá, ela vai começar uma jornada aqui do 9 e ela vai começar a descer 8, 7, 6, 5 aqui no meio. Então seria o ponto mais baixo que essa curva de cima faria, e aqui vai começar uma subida. Então vai começar 1, 2, 3, 4 e 5 cruzando junto na mesma altura aqui. E formando esses pares. Tá? Então o 1 com o 9, o 2 com o 8, o 3 com o 7, o 4 com o 6 e o 5 no centro. 5 ali sempre sozinho fazendo par com ele mesmo. E depois para lá continua a mesma condição. Só que o que acontece? Então se daqui para daqui a alma veio do 9 e ela vai fazer a jornada aqui para chegar no 1, é porque ela vai voltar da universalidade, ela vai se reencontrar na totalidade da unidade. E o corpo vai fazer a jornada do 1, da primeira lá, do núcleo essencial, da raiz mais essencial do DNA, e vai fazer a sua jornada depois até o 9 a virar a coisa mais sutil que ele pode virar, que é poeira. Então, a parte mais sutil do denso seria a poeira, que é quando ele chega de novo ao 9 e ele se rende de novo à Terra. Ele volta, digamos, para casa quando o corpo volta lá no número 9. Então, ele faz a jornada para cá. Se a gente considerar lá esses números de 7 em 7 anos, a gente vai fazendo essa ponte dos pares de 7 em 7 anos, chegando ali no 5 e depois voltando, para fazendo 6 e 4, 7 e 3, 8 e 2 e 1 e 9, acabando a jornada de novo aqui nessa outra ponta, passando todo o ciclo do tempo nesse lado de cá. E aí você tem essa perspectiva de olhar para os pares e da influência dos números nos pares por períodos da vida. Então você pode compreender que cada período da vida teria uma influência maior desse número de pares diante da vida. Então você poderia considerar isso quando você está vivendo a sua própria vida ou está num processo de atendimento terapêutico, considerar o momento da vida da pessoa e considerar que naquele momento a influência daqueles números pode ser relevante, e sendo relevante no tempo, a influência daqueles números, você pega ali, se você compreendesse o sexto ciclo, por exemplo, vamos passar ali, né? Passou do 5, o sexto ciclo de 7 anos, que seria ali com 42 anos mais ou menos, teria a influência do número 6 e do número 4. E você compreende que no número 4 há uma defasagem daquela pessoa, e você olha lá para aquele outro gráfico do espacial, e você percebe que quando aquela pessoa olha para ela está com uma defasagem nesse se sentir
relaxada, diante dos seus próprios contextos, você pode entender que naquele quadrante o 7 está tendo uma influência no número 4 e essa influência do 7 no número 4 pode estar prejudicando a experiência que essa pessoa poderia ter quando ela tivesse diante dos desafios que a idade lá de 42 anos fosse apresentar, completando os ciclos ali. Ela estaria com uma influência desse número 7 dentro dessa condição, naquele aspecto da vida dela. Isso você poderia, sim, começar a mapear e conseguir perceber. O que eu diria para vocês diante desses gráficos todos? Eles são gráficos de informação para que você possa ter, eventualmente, alguns insights sobre essas possibilidades. Você está lá olhando, está estudando, está avaliando, você vê alguns casos e você avalia a si mesmo também, diante dessa lógica toda, e pode ter algumas ideias sobre isso, mas não entre muito numa paranoia de que tem que perceber qual é os números que estão influenciando aqui, os números que estão influenciando lá, e como é que está isso dentro da data de nascimento da pessoa, porque isso tem menos relevância diante da sua possibilidade de intuitivamente farejar esses números. Que é isso que eu sempre proponho para vocês. Quando vocês estiverem diante da vida, diante das próprias questões, se for no caso de vocês, alguns de vocês trabalham com terapias, diante das pessoas que vocês estão tentando ajudar, vocês começam a farejar esses números, eles vão ficando óbvios, se você vai se livrando um pouco desse formalismo de cada coisa que tem que estar no seu lugar ali. Então você vai farejando esses números e você vai entendendo qual é o momento da vida daquela pessoa, por qual lente que ela está falando e como que esses números estão se organizando. Mas se você tem essa visão e você pode fazer esse estudo com esses gráficos de linha do tempo, com a data de nascimento e vai integrando todos esses números, você vai achando influências mais diretas e possibilidade de ajudar as pessoas mais pontualmente. Mas isso é só se, digamos assim, essa lógica faz sentido para você e ela é natural. Não é para você se apegar a essa ideia como se agora nós temos que colocar tudo em gráfico, tem que ver como é que estão as coisas. Não, a vida vai se apresentando e é possível olhar para a vida e perceber via intuição, que é o que eu diria para vocês que é o mais seguro para ir. Tá? Isso tudo aqui é informação para dar insight, para você refazer para você mesmo a sua possibilidade de olhar para os números, compreender melhor cada número, qual é a essência de cada número, porque quando você olha lá para o início da vida e você entende qual é a relevância do número 1 e do número 9. Depois, ali na infância, que você entende a relevância do número 2 e do número 8, perto da idade dos 7 anos, e qual que é a relevância desses dois números, e assim por diante. Você começa a saber mais sobre os números. E ao saber mais sobre os números, diante de qualquer situação, você vai conseguir perceber esses números em qualquer situação. E aí vai poder atuar, vai poder se relacionar com esses números. E aí, criando um relacionamento com os números, você tem uma maneira de intervir e poder dissipar algum bloqueio possível em determinado aspecto, seja em você, ou seja, eventualmente, se você estiver ajudando alguém. Mas são referências para você compreender isso. Tá? Eu quis apresentar mais, porque como é um texto que eu sei que vocês, pelo menos vários de vocês, têm um interesse maior, e é talvez interessante observar e poder saber que existem essas formas de olhar, e isso criar mais insights para vocês, e vocês terem mais ferramentas nas mãos. Mas eu diria de novo, repito, crie um relacionamento próprio com cada número e vocês vão aprender a se relacionar com eles e eles vão começar a conversar com vocês e você não vai precisar se apegar muito a nenhum método e vocês vão saber, farejando mesmo, qual é a condição que está precisando mais naquele momento para ajudar as pessoas. Lembrando que cada pessoa tem todos os campos, tem todos os números e precisa trabalhar todos eles, não pode negligenciar nenhum. Só que essa lógica não é na lógica, digamos assim, de você fazer o trabalho com os números, ela não é necessariamente uma lógica progressiva. Você não vai, agora eu sei que eu tenho que trabalhar todos os números, então eu vou começar a trabalhar 1, 2, 3, fazer na ordem. Não adianta você fazer na ordem, você vai ter que fazer diante dos contextos. E você também não tem informação de qual é a bagagem das vidas passadas da pessoa, tá? Ou a sua própria. Então, que já veio de outros momentos que você veio trabalhando ou não. Então você vai ter que considerar cada momento como único, considerar ali qual é a necessidade daquele momento, intervir para aquele momento. E pouco a pouco você vai perceber que todas as instâncias vão ser trabalhadas, porque não vai ter jeito de terminar essa jornada do tempo aqui sem que todas as instâncias sejam trabalhadas e você cria um ambiente equilibrado entre todas essas essências e essas essências possam estar transbordando toda a possibilidade que é possível na experiência humana, sempre gerenciada ali pelo número 5. Então aqui, nesse gráfico da linha do tempo, um dos 5 é o centro, e na gráfica do tempo do espaço, o 5 também é o centro.
porque a experiência humana ela é central dentro do corpo humano. Sem o corpo humano, não há experiência humana. Então, tudo precisa se organizar aqui dentro dessa experiência, o que nos indica que agora é a oportunidade que nós temos. Tá? Não é depois e nem foi antes, né? Obviamente. Mas não é você, então um dia vai ser. Não, é agora. Você tem essa chance agora. Esse centro está gerenciando todas as possibilidades. É possível um salto para que as questões todas possam ser dissolvidas. A oportunidade é sempre dada em cada instante. Então não se preocupe também, não, vou fazer depois, vou trabalhar esse, depois esse. Não, trabalhe o que é agora, porque é agora que tem essa oportunidade. E aí você vai saber, se relacionando com os números, qual é a melhor intervenção ou qual é a intervenção possível para aquele momento, para que você possa dissolver aquilo que está ali diante de você. E ao você dissolver, você vai ter um impacto, e esse impacto com certeza vai favorecer, seja lá o que você tiver que viver aí para frente. Então confia sempre no que você está vivendo, confia na sua maneira de olhar a vida. Tudo que passou sempre já foi perfeito, então não tem nada que você podia ter intervido no passado. Agora você pode intervir na sua maneira de olhar para aquilo que aconteceu, você tem a chance de intervir nisso e daqui para frente criar um ambiente favorável, continuar criando esse ambiente favorável para cada um de vocês. Como que você cria o ambiente favorável? Sadhana. Não tem outra alternativa, pelo menos nessa tradição. Em cada tradição vocês vão ter as suas alternativas. Nessa tradição, na yoga, é sadhana. Não tem outra alternativa. Dia após dia, um dia após o outro, conectando esse fio aí do Japamala e criando esse grande Japamala da vida. Tá? Passando por todas as contas.